Bom, vamos agora à palavra. Eu quero te convidar a estar de pé e estamos atentos para o que o Senhor tem a dizer para nós através da sua palavra. Tem o seu amém? Amém! Aleluia! Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, então. E vá comigo, por favor, para o capítulo de número 5. E vamos ver que história o Espírito Santo tem a compartilhar comigo e com você através da sua sagrada palavra. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Livro de Romanos, capítulo 5, verso 20, na parte B do seu verso 20. Diz assim: mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não, você não ouviu bem o que eu disse. Aonde em minha vida, aonde em sua vida abundou o pecado, superabundou a graça, o favor, a bondade, a graça sobre graça de Deus, irmãos. Vou ler de novo. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Por um momento, feche os seus olhos e ore comigo junto ao Senhor a partir dessa palavra. Há algo de Deus para mim e a sua vida, irmão. Há algo do Espírito de Deus para tocar a minha e a sua vida. E eu quero que você esteja junto comigo, bendizendo ao Senhor, exaltando ao Senhor, dando glória e honra àquele que é digno de louvor. Amém, irmãos? Senhor, nós queremos continuar te dando graças, te louvar, bendizer ao teu nome, exaltar a ti sobre tudo que diz respeito à nossa vida, te colocar em primazia no lugar de autoridade, como soberano que tu és na nossa vida. Nós não somos nada sem o Senhor, não somos nada sem o seu amor, não somos nada, Senhor, sem a sua graça sobre a nossa vida, Senhor. E por isso nós queremos render a ti o louvor que a ti é devido, bendizer ao teu nome e rogar que a presença do teu Espírito nos abençoe nessa noite, Senhor, pela revelação e o conhecer da sua vontade através da sua palavra. Fala conosco nessa noite, é o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém, queridos? Você pode assentar-se, por favor. Textos como esse, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, talvez para algum desavisado na fé, para alguém que não conhece da profundeza da obra do Senhor na cruz do Calvário por mim e sua vida, talvez não consiga dar valor àquilo que está escrito. E nós adicionamos, tributamos valor àquilo que para nós, em nosso íntimo, tem valor. Amém, queridos? Se eu consigo reconhecer a grandeza do que aqui está envolvido, num verso muito curto, eu consigo dar a honra e valorizar aquilo que está escrito. E quando eu vejo esse texto e paro para pensar que há quem possa não entender do que aqui está escrito, a minha memória me faz lembrar sobre o pecado. A minha memória me faz lembrar sobre o que é uma vida envolvida do pecado. E é interessante observar que no próprio livro de Romanos, na epístola de Paulo à igreja de Roma, diz que no capítulo 3, versículo 9, tanto os gregos como os judeus, eles estão debaixo do pecado. O pecado ele acabou envolvendo toda a raça humana a partir do pecado original em Adão. A Bíblia diz ainda no livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 12, que pelo pecado, pela ação do pecado como efeito, a morte passou a todos os homens. E quando fala todos os homens, inclui também todas as mulheres. Nem mesmo Maria está a parte disso, nem mesmo Madre Teresa de Calcutá está a parte disso. Quando o texto fala que pelo pecado a morte passou aos homens, todos estão debaixo dessa sentença. No livro ainda de Romanos, no capítulo 6, verso 23, diz que o salário do pecado é a morte. E quando aqui está falando em morte, irmãos, não está se referindo apenas à consequência física da ação da morte.
também está falando de uma consequência espiritual. Morte, no sentido aqui empregado pelo apóstolo Paulo, está apontando para estar desligado da vida de Deus, estar morto, sem vida com o próprio Deus. É o sentido que também Paulo está nos ensinando por esse texto. E pode ser que alguém possa pensar na sua mente, né? Mas eu não mato, eu não roubo, eu nunca cometi um homicídio. Irmãos, pecado tem um sentido muito simples na palavra, porém muito duro, e que nós não podemos deixar de olhar para ele. Pecado é a transgressão da lei de Deus. Pecar, alguns amenizam o termo que é errar o alvo, irmão. Eu pequei, eu saí do caminho. Pecado é, pela palavra, transgredir aquilo que Deus disse para não ser transgredido. A questão não é apenas olhar para a natureza pecaminosa do homem, que aqui eu estou colocando nesse prefácio da ministração. A Bíblia diz, no livro de 1 João, capítulo 1, verso 8, que se alguém diz que não peca, ele já não está na verdade. Ok? 1 verso 8 de 1 de João fala isso. Eu não peco, você já não está andando na verdade. Aquele que diz que não peca, já está em pecado pela mentira. É algo que afeta todos nós, irmãos. É um grande problema que herdamos de Adão. E que nós precisamos entender bem a maneira com que Deus nos conduz em meio a esta realidade da natureza humana que peca, que falha. A questão é que há uma grande diferença entre viver no pecado, viver mergulhado, submergido numa vida pecaminosa e, diferentemente disso, eventualmente, ocasionalmente, por falta de vigilância, acabar errando aquilo que não é agradável, contra aquilo que não é agradável a Deus. Amém, queridos? E Deus sabe, sondando a nossa vida, discernir claramente quando escolhemos viver na prática contumaz do pecado e quando, ocasionalmente, eventualmente, pecamos, erramos o alvo, transgredimos a lei e a vontade de Deus. A Escritura Sagrada, ela conta uma única história. Ela não conta 2 ou 3 histórias da parte de Deus. Ela conta uma única história. E essa história começa no Gênesis com uma obra tremenda de Deus pelo poder da sua palavra, em que ele criou tudo aquilo que conhecemos como mundo. E tomando o barro, ele fez o primeiro homem, soprando sobre ele o seu fôlego. Este homem passou a viver, e foi declarado sobre ele que este homem era muito bom, perfeito em Deus. Só que com a ação do diabo através de Eva, e a aceitação de Adão, por causa disso, o pecado original trouxe como herança a toda a família humana as consequências do pecado. Você concorda comigo? Isso nos afetou, irmãos. Afetou a todos nós, em todas as dimensões da nossa natureza, quer no corpo, quer na alma, quer no espírito. Nos afetou. E nós precisamos olhar para a realidade dura, porque isso é muito perigoso, não ter claro dentro de nós que estamos debaixo da graça de Deus. Se não estivermos debaixo da graça de Deus. O que o texto nos apontou em Romanos é que aquele que vive no pecado, ele morre. E se ele morre, a Escritura apresenta que ele está em condenação eternamente. Não é esta é a notícia? Não é o que diz a palavra de Deus? Sim, é o que diz a palavra de Deus. Essa natureza que eu e você temos ainda, ela é afetada por esta realidade. E por isso, nós temos os nossos dilemas. E por isso, nós temos as nossas dúvidas. E por isso, nós erramos. Nós podemos eventualmente pecar.
esta é uma realidade que toda a família humana ela está submersa. E não podemos esquecer disso, irmãos. Não podemos deixar de observar isso. Se observarmos a antropologia bíblica, o homem, após a queda, após a consequência do pecado, ele, infelizmente, ficou submetido a não dar certo. Infelizmente, esta é a realidade pela antropologia bíblica. A natureza humana, a partir da queda do homem, ela ficou, infelizmente, submetida ao poder do pecado e à ação das trevas, levando o homem a não dar certo. E quando eu entendo estas coisas, que este homem, que infelizmente nossa natureza não é diferente do primeiro Adão, está envolvida nestas coisas diariamente, nós podemos pensar um pouquinho a grandeza da obra de Deus através de Jesus, nos dando da sua graça. E diz o texto que inicialmente, a sua superabundante, transbordante graça. Consigo entender o quanto eu devo ser grato, o quanto eu devo ser agradecido a Deus, irmãos, pela sua graça gratuita em Jesus para a minha vida. Quem é grato agradece, irmão. Quem é grato valoriza. Quem é grato cuida daquilo com zelo. Quem é grato não substitui o que é santo pelo profano. E uma coisa que eu quero te dizer nessa noite, em sã consciência, é quase impossível alguém não pensar se esta realidade da natureza está para mim e para a sua vida, não sou diferente de você. Quem pode então dar certo na vida? Quem pode então, diante desta realidade da ação das consequências do pecado, quem pode então se salvar, irmãos? Algum perfeito em nosso meio? Se há, levante a sua mão, por favor. Eu quero conhecê-lo. Não há, não é? Quando eu entendo esta obra de Deus em Jesus e a ação da sua graça, eu consigo ter um espírito de gratidão. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: você tem noção do quanto você deve ser grato a Deus por causa de Jesus? Quando nós entendemos estas coisas, irmãos, nós entendemos por que nós somos tão frágeis, porque nós somos tão inconstantes, porque nós temos em nós uma natureza finita, queridos. E eu consigo, entendendo destes assuntos que não passam no Facebook, que você pouco vai ver na televisão, eu consigo entender o quanto eu preciso me envolver mais e mais e mais com Deus. Nós não estamos aqui, irmãos, brincando de ser cristãos. Em algum momento, dentro da cronologia de Deus, Ele vai com seu Filho dizer basta a esse mundo. E nós temos que estar preparados para isso. A pergunta que lhes faço: quem pode dar certo diante disso? Quem pode se salvar diante disso? Irmãos, a resposta que hoje eu tenho de Deus é olhar para o que Deus fez na vida de um homem. Olhar o que Deus fez na vida do apóstolo Pedro. Um homem como eu e como você, cheio de dúvidas, cheio de problemas, um poço sem fim de dor de cabeça, inconstante, grosseiro, duro. Irmãos, ele compõe na sua natureza várias das nossas características. Esteja certo disso. Mas quando eu olho para Pedro e encontro nele uma resposta de Deus, como eu posso dar certo? Como eu posso ser salvo? Como eu posso ter uma vida abundante? Olhando para esse homem tão imperfeito como eu e você, eu me animo e me alegro, irmãos. Eu me animo, Mateus, quando eu olho para alguém que cometeu gafes terríveis. Ele teve na sua história a capacidade de tentar ensinar Jesus, lembra disso? Quando Jesus disse: eu vou morrer,
eu preciso morrer. Não, Jesus, não faça isso. Não, longe de ti passar por isso. Imagina o discípulo, pastor, ensinando o mestre. É uma grande gafe. Mas ele não parou por aí. Ele teve a capacidade de dizer, diante de um problema que estavam passando os discípulos, ele teve de dizer, Senhor, eu te acompanharei até que morra. Eu morrerei por ti. Ele disse isso. E ele vai se envolvendo em gafes em cima de gafes, em problemas em cima de problemas, que eu paro para pensar como esse homem deu certo na vida. Como esse homem cheio de defeitos, afetado pela natureza humana, pela ação do pecado, pôde ser aceito por Deus, pôde ser tratado e trabalhado por Deus, e ter sido a maior referência da igreja primitiva. Como isso é possível? E eu passo a entender estas questões na ótica de Pedro, um homem como eu e você, que nós podemos dar certo no Evangelho, irmãos. Nós podemos satisfazer ao coração do Pai, dar alegria ao pastor. Aleluia por isso, amém, irmãos? Cada um de nós aqui que seja um pouco inconstante, que tenha os seus problemas de temperamento, suas falhas de caráter, seus problemas consigo mesmos, pode, amado irmão, dar certo nessa vida sim, por causa da superabundante graça de Deus. Você pode dar certo, irmão. Eu posso dar certo. Eu posso dar certo na minha vida com Deus, na minha vida como esposo, como irmão de Cristo de vocês, por causa da superabundante graça de Deus. Isso é uma boa notícia. Eu posso dar certo, ainda que afetado pelo pecado, ainda que lutando contra a natureza em mim. Eu posso dar certo por causa de Jesus na minha vida. Eu não sei você, mas quantos de nós aqui não temos, às vezes, a nossa autoanálise negativa? Nos olhamos e vimos as nossas inadequações. Você já passou por isso? Me olhe no espelho e veja em mim imperfeições. Veja em mim áreas para mudar. Vejo em mim situações que eu em primeira pessoa sei que desagrada a Deus. Eu não sei se você já passou por um exame como esse, mas em sã consciência, irmãos, olhando para dentro do nosso próprio coração, é impossível que cada um de nós não encontre alguma área para melhorar, alguma área para fazer diferente, alguma área para entregar de verdade para Jesus. É quase impossível. Né, Júnior? É quase impossível olharmos as nossas próprias fraquezas, olharmos para nós mesmos e vermos que há sim situações que precisam ser tratadas por Jesus. E nesse conjunto todo dessa obra, eu preciso aprender como foi o processo de Jesus com a vida de Pedro. Eu preciso observar atentamente o que Jesus fez para que um homem tão imperfeito como ele pudesse ser, ao longo da sua trajetória, após ter um encontro com Jesus, um homem transformado, poderosamente transformado pela obra do Espírito Santo. Tem alguém aqui que quer se parecer com Jesus, que quer exalar o bom perfume de Jesus, que quer ser diferente, que quer olhar para ele e dizer: Senhor, eu estou fazendo o meu melhor para ti. Eu quero ser melhor para ti, Jesus. Eu quero viver de uma forma mais agradável a ti. Eu quero vencer contigo as minhas próprias limitações, as minhas próprias falhas. Eu quero ver a tua obra fazer com que a vida pecaminosa que uma vez me tocou não tenha mais poder de influência para afetar a minha vida. A chance para nós, irmãos, por causa de Jesus. Nós podemos dar certo, nós podemos ser salvos e continuarmos com um nome escrito no livro da vida. Nós podemos, por causa de Jesus. Mas eu preciso atentar, houve um processo de Deus na vida de Pedro. Houve uma forma com que o Senhor Jesus tomou ele, separou ele
e não o desprezou, não desistiu dele, não desanimou, não colocou ele longe, à beira do caminho. Não! Há um processo do Senhor Jesus Cristo disponível para Pedro, para o Marcos e para cada um de nós nessa noite. E a primeira delas, tome nota, guarde no seu coração. Eu preciso entender que há uma natureza em mim que constantemente precisa estar nas mãos de Jesus. Há uma natureza na sua vida que tende a transgredir a vontade de Deus, que tende a ir contrário do que Deus quer. Há uma luta, e Romanos capítulo 7 diz melhor ainda do que estou falando, que há uma luta entre o que se quer fazer e o que se faz. E eu preciso entender essa primeira realidade que Pedro entendeu pelo tratar do Senhor. Há uma natureza em nós que precisa ser todos os dias levada e entregue para Jesus, irmãos. Você não pode pensar que vir nos cultos no sábado vai fazer a diferença para toda a sua vida. É um trabalhar diário, é um relacionamento diário, é um envolvimento cotidiano, irmãos. Como nos alimentamos e cuidamos da nossa saúde, assim é a nossa vida no Espírito. É importante que você entenda isso. Se você andar sozinho, se você não se envolver com a igreja, com um corpo de irmãos, se você não estiver debaixo do cuidado do seu pastor, a sua natureza vai te levar para o inferno. Não é o diabo, é o que há da natureza pecaminosa em nós. E isso é importante, irmãos. Isso é assunto para gente grande. Esteja envolvido com a igreja, esteja fazendo parte da vida da igreja. Ceda a Deus a primazia do seu governo, entregando a sua própria natureza. Senhor, eu não tenho ouro, mas eu te entrego aquilo que eu tenho de valor, a minha própria vida. Aleluia! E Pedro fez isso, irmãos. Ele se jogou completamente nos cuidados do Senhor Jesus, por entender a realidade da sua natureza. Ele viu que sem Jesus, ele não teria vida. Sem Jesus, ele não teria paz. Sem Jesus, ele não teria possibilidade de salvação. Agora, educadamente, toca na pessoa que está ao seu lado e diga: dê para Jesus a sua vida nessa noite. Estará fazendo a diferença para si e para a sua casa. Mas a segunda situação que me chama a atenção é que nós, dessa natureza envolta ao pecado, temos as nossas verdades, temos os nossos preconceitos, os nossos achismos. Não acho que seria legal o azul. O azul está tão bonito nessa noite, eu não sei porquê. Não sei, eu gosto do vermelho, um gosta do amarelo, um gosta do verde. Cada um de nós temos as nossas verdades, irmãos, os nossos conceitos e preconceitos. Mas quero lhes dizer nessa noite que Pedro aprendeu que somente Jesus e a sua verdade são imutáveis. Não mudam, não se alteram, não se modificam, não se misturam. Pedro, em algum momento da sua vida com Jesus, disse coisas que no passar dos anos ele reviu e viu que estava errado. E este é um grande empecilho dessa natureza pecaminosa que tenta nos afetar diariamente. É colocar em nós verdades que não são de Deus. O seu e o meu conceito de ser igreja não tem valor diante do conceito e da verdade de Deus. Não são as minhas regras, são as regras dele. Não é do meu jeito, é do jeito dele, pela sua palavra. Ninguém aqui foi chamado para viver independente dessa vida. Eu provo pela palavra. Deus, se você é casado, lhe deu um esposo ou uma esposa. Você não pode andar em discordância no seu casamento. Não dá certo, dá problema. As suas verdades, marido, se não estiverem de acordo com a palavra de Deus, vai trazer dano para o seu casamento.
As suas verdades, esposa, se não estiverem alinhadas com a verdade imutável de Deus, vai danificar o seu casamento e sua família. Posso ouvir um amém? Amém. As minhas verdades, se não estiverem alinhadas com a verdade de Deus, trazem problemas com o meu relacionamento. E Pedro entendeu isso. Ele entendeu que ele tinha que pegar as suas verdades, os seus conceitos, os seus achismos e alinhar com a palavra de Deus. E isso é possível pela graça, irmãos. E isso é possível pela operação do Espírito na graça que está disponível. Nós podemos nos alinhar com a verdade de Deus, Mateus. Não é difícil, não é impossível, é alcançável. Precisamos entender disso hoje, para chegarmos a algo no Senhor. As minhas verdades, elas vão mudar. O que eu pensava ontem, hoje já talvez não seja tanto assim. Irmãos, as nossas verdades de hoje, elas vão ser alteradas no amanhã. Nós precisamos abrir mão destas coisas e nos submetermos como Pedro se submeteu à verdade de Deus. Isso funciona, isso nos faz andar bem. Mas em terceiro momento, irmãos, deixa eu te mostrar uma coisa pela palavra. Quando eu olho para a vida de Pedro, como ele iniciou com Jesus e como ele terminou nas suas epístolas, primeira epístola e segunda epístola, eu vejo um homem totalmente transformado ali, um homem totalmente modificado, um homem falando de paz, de mansidão, de amor e domínio próprio, chamando as pessoas de filhinhos. Eu vejo, me parece, quando eu tomo o texto, se eu não souber de quem é, que não pode ser a mesma pessoa, que não pode ser o mesmo Pedro que foi tomado dentre os peixes no mar e levado a uma posição de honra e autoridade na igreja primitiva, falando sobre paz, sobre mansidão, sobre submissão, sobre obediência, sobre concórdia. Não parece o mesmo homem. Eu aprendo aqui com algo dessa parte do Espírito na vida de Pedro, irmãos, que nós não precisamos, não podemos querer que Deus trabalhe em nós como usamos o nosso micro-ondas em casa. Irmãos, deixa eu te dar uma notícia nessa noite. Jesus não trabalha em nós como um micro-ondas da sua casa. Ele vai trabalhando conosco em banho-maria, nessa analogia. Ele vai tomando eu e você e dia a dia, trabalhando um pouquinho, modificando, alterando, tirando, colocando, dia a dia. E Pedro entendeu isso, que o plano de vida que o Senhor tinha para ele era de toda uma história, não se detinha aquele momento específico. E se você está vindo para Jesus hoje, saiba disso. A sua vida vai dar certo, também se você entender isso. Pedro entendeu isso, e ele passou a dar certo porque ele enxergou isso. Ele conseguiu discernir espiritualmente que ele precisava entregar a natureza dele pecaminosa para Jesus todos os dias. Só todos os dias? Todos os dias, irmãos. Ele entendeu que as verdades de Deus eram as que têm valor, são as que têm valor. E ele aceitou a obra do Espírito Santo, o trabalhar do Espírito Santo, que demora anos, irmãos, para construir o caráter de Jesus em nós. Mas isto funciona e acontece, eu te asseguro nisso. Anos. Quem está disposto a passar anos com Jesus e ter uma vida transformada com Ele? Te expus o pecado, te expus a graça, te expus através de um homem. Que é possível darmos certo, irmãos. É possível termos valor. É possível sermos salvos, se entendermos algumas destas verdades e a colocarmos em prática na nossa vida. E Pedro foi vitorioso, tem honra entre nós, tem o seu nome dito pelos séculos dos séculos como um bendito, um homem de Deus. Tem uma herança incorruptível.
por aceitar o tratamento de Deus e aprender com seus próprios fracassos. E nessa noite eu quero te levar a essa reflexão. Nós que somos tão bons, tão perfeitos, tão cheirosinhos, Mateus. Nós que não erramos, não pecamos. História, irmãos, nós erramos, nós ocasionalmente pecamos, sim. Alguns de nós dá dor até de cabeça para o seu pastor, para a sua pastora. Mas eu quero te dizer nessa noite, nós vamos alegrar o coração de Deus, irmãos, porque nós vamos dar certo. Nós vamos conseguir ter uma vida digna, honrosa, de valor, por causa da obra de Jesus em nós. E hoje eu quero, me permita da liberdade, te levando a estas verdades, te expor para o próprio Espírito que está aqui, amém, queridos? Enquanto eu estou falando, Ele está no seu coração, trabalhando, apertando, te fazendo lembrar, te trazendo sensações, memórias, mas não para te acusar, não para te destruir, não para te lançar fora, pelo contrário, mostrando o quanto Ele te ama e está te atraindo para o trabalhar dele mesmo, irmãos. Os fracassos fazem parte da nossa história, tanto quanto as nossas vitórias. Na nossa sociedade, infelizmente, nós, como ocidentais, nós valorizamos o épico, o heróico, a vitória, o campeão, o primeiro lugar. Os nossos fracassos também são importantes. As nossas derrotas também têm valor, nos ensinam, nos mostram aonde não ir mais, nos mostram com quem não andar, nos mostram o que não mais fazer. Amém, queridos? Os nossos fracassos fazem parte da obra do Espírito. Imagina, irmão, se nós só apenas vencêssemos. Nós íamos ser muito, muito egocêntricos. Mas essa obra do Espírito que vai pegando e vai endireitando e vai corrigindo e vai mostrando e nos expondo aos fracassos, aos erros e aos pecados, tem valor, irmãos. Não podemos dispensar isso nessa noite. E com isso eu conduzo à conclusão dessa ministração. O que mais de importante você guarde do que disse a você é isso. Nós temos jeito em Deus, irmãos. Nós podemos dar certo, sim. Nós podemos vencer as nossas próprias barreiras, os nossos próprios obstáculos, as nossas próprias dificuldades. Você pode dar certo, eu posso dar certo. Isso é um bom motivo. Eu posso viver de uma forma que traga valor para a minha vida, para que a minha esposa me trate tão bem, tão bem. E esposa feliz, irmãos, é vida feliz. Aleluia, Jesus. Esposa, esposo, temos apenas que fazer esta reflexão, entregar a minha vida para Jesus, deixar as minhas verdades de lado e deixar com que Ele do seu jeito trabalhe, ainda que em banho-maria, que custará mais tempo, mas vai dar certo, irmãos, vai dar certo. E se você junto comigo nessa noite fez uma reflexão e entende que Deus está falando com você, está te despertando a olhar para algo, está te chamando a atenção como pai, ei, acorde, ainda é tempo. Eu quero te convidar a colocar-se de pé. Você quer dar certo para Jesus? Você quer honrar Jesus na sua vida? Então, por um breve momento, feche os seus olhos e, examinando-se a si mesmo, sendo hoje o seu próprio juiz, como diz Paulo aos Coríntios no capítulo 11, texto que utilizamos para a ceia do Senhor, mas que deve ser também texto bíblico para a nossa vida cotidiana, examinando a nós mesmos, nessa auto-reflexão: Senhor, eu quero dar certo,
eu quero fazer valer a tua palavra. E se você é uma dessas pessoas que entende que precisa entregar a sua vida para Jesus, que precisa entregar a sua natureza, que precisa render o seu coração de verdade e acabar com o tempo de criança, de meninice, para viver de forma madura, constante, firme, com bom testemunho, eu quero te desafiar a levantar a sua mão direita para Deus, como um sinal de que você entende o que nós estamos aqui hoje fazendo. Aleluia. Se há alguém aqui em nosso meio que nunca entregou a sua vida para Jesus, que nunca entregou totalmente o seu coração para Jesus, que se vê volta e meia lutando contra si mesmo e com a vida, porque a natureza que está em você é um grande adversário a ser vencido. Se há alguém aqui que entende que precisa confiar a sua vida de verdade, como um homem, como uma mulher digna, que valoriza as coisas de Deus, eu quero te convidar a dar um passo de fé e vir comigo apresentar-se a Deus, entregando para Jesus a sua vida. Há alguém aqui nessa noite, dê o primeiro passo, seja corajoso, venha até a frente, venha até aqui e junto conosco esteja selando a sua vida no nome e no sangue do Cordeiro nessa noite. Se você entendeu isso, irmão, eu quero dar a oportunidade, pois eu não sei se Jesus vem agora, ou vem nessa noite, ou vem nesta madrugada. Ninguém sabe, irmãos. Eu não sei se hoje é a última oportunidade para você. Eu não sei se ao sairmos daqui alguma coisa possa acontecer. E o melhor, posso te dizer pela própria palavra, é estar seguro de que se entregou a vida para Jesus. Se há alguém aqui agora, vem à frente neste momento. Há uma pessoa aqui, irmãos. Há uma pessoa aqui, especificamente uma pessoa que o Senhor Jesus está batendo a porta do seu coração. E eu quero declarar sobre você: você é livre, viu? Livre para viver a vida de Deus, livre para viver os sonhos de Deus, livre para andar nessa terra de cabeça erguida. E eu quero declarar uma palavra dizendo: venha, 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 Jesus está aqui te esperando, e Ele vai tocar você, Ele vai viver em você, Ele vai transformar a sua vida como ninguém mais pode fazer. Aleluia, aleluia. Pai, nós queremos te dar graças por podermos nos apresentar a Ti como somos, com o que temos, com todos os nossos acertos e fracassos, e saber que não somos banidos do Teu reino, não somos dispersos do Teu amor. Pelo contrário, Senhor, quanto mais, Senhor, vemos a nossa vida, mais o Senhor tem mostrado que nos ama, que nos quer para Si, que se importa conosco, que quer que estejamos vivendo de uma forma em paz, tranquila, honrosa. E eu quero te agradecer, Senhor, porque há homens e mulheres aqui que confessam os seus pecados, que abrem mão, Senhor, da sua vida por amor a Ti, e rendem-se, Senhor, a Ti, te levam a sério, querem uma vida verdadeira, como Pedro teve contigo. E por isso, Senhor, eu quero te agradecer por cada um deles, pois Tu, Senhor, está fazendo uma obra, e eles, Senhor, alegrarão o vosso coração, ó Deus, como alegrarão o coração do vosso pastor das suas vidas aqui. Assim, Senhor, eu te agradeço e bendigo ao Teu nome, no santo e precioso nome de Jesus. Amém, meu irmão? Você pode dar glória a Deus? Pode aplaudir Jesus?